Rússia realiza um dos piores ataques do conflito entre Rússia e Ucrânia, com 158 mísseis pegando em posições de civis, como por exemplo hospitais, escolas e até maternidades. Se tem um grave problema social, eu diria que geopolítico e diplomático pode ser ainda pior, porque um dos mísseis, segundo a própria Polônia, passou pelo espaço aéreo do país. Vale lembrar que a Polônia é membro oficial da OTAN. Vamos discutir um pouquinho também, pessoal, sobre a Venezuela, que manda militares para a área de fronteira com a Guiana por conta do que a Venezuela vem chamando de provocações, com embarcação militar do Reino Unido realizando exercícios militares na região próxima ali do Mar do Caribe. E segundo militares da Venezuela, já existem 5.600 militares prontos para uma operação militar contra esse equibo. A coisa tá esquentando. O Brasil, lembrando, pessoal, foi o principal mediador e tá tentando acalmar um pouco os ânimos entre os dois países. Para finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre a impossibilidade, pelo menos no momento, tá? Do Trump concorrer no estado do Maine, ou seja, mais um depois do Colorado, que impede que o Trump participe dos pleitos federais pro ano que vem, e também discutir um pouquinho, pessoal, sobre a carta que o Milei mandou, não só ao Brasil, mas aos outros membros dos BRICS, confirmando que não participará dessa organização. Vale lembrar, pessoal, que além de questões diplomáticas, a Argentina também está encarando uma possível greve geral, convocada pelo principal sindicato do país. Situação grave na Argentina. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira, eventualmente, fazer uma contribuição financeira para o canal, afinal, esse é meu trabalho, pessoal, pô, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, galera, só seu like, engajamento, sua presença aqui no canal já é sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje o vídeo tá pegado aí, tem bastante coisa relevante da geopolítica internacional e perigosa. Primeiro assunto relevante está ligado, pessoal, à decisão do estado do Maine de não aceitar o Trump como possível candidato nas próximas eleições federais, eleições de 2024. Vale lembrar que os republicanos, eles ainda estão no movimento ali de prévias e que os dois principais favoritos para serem os candidatos do Partido Republicano ou é Ron DeSantis ou é o Trump. Só que o Ron DeSantis, galera, de verdade, perdeu força, perdeu engajamento, e o Trump, até por conta de todas as polêmicas que ele vem se envolvendo, para aparecer muito mais na mídia, possivelmente vai ser o candidato escolhido para concorrer muito possivelmente contra o Biden do Partido Democrata. O Trump, ele já tinha sido considerado como inelegível ou como impossível de se candidatar pelo estado do Colorado, ainda cabe recurso, claro. E agora, pessoal, foi a vez do estado do Maine. E por que isso, né? Porque, segundo um princípio constitucional, ninguém que fez algum tipo de insurreição, se voltou contra o poder dos Estados Unidos, pode participar de um futuro pleito. Esse termo constitucional, essa lei, ela não foi criada muito para ser utilizado nesse contexto. Isso faz muito mais parte de um passado em que você tinha ali os confederados do sul do país que tinham se voltado, né, contra o poder e movimentos separatistas, que não poderiam também pleitear novas vagas nos Estados Unidos, vagas federais. Mas o estado do Maine e o Colorado, e isso pode ir para outros estados também, estão julgando que sim, essa cláusula ou esse artifício constitucional cabe também ao Trump. Claro que ainda pode recorrer, ainda tem um monte de coisas que podem ser feitas, mas assim, galera, vamos colocar, o estado do Colorado, de verdade, é um estado mais progressista, muito possivelmente não votaria no Trump. O estado do Maine, eu diria, pessoal, que tem um pequenininho problema aí, né? A gente sabe que as eleições americanas, você tem ali uma votação em que você tem, sei lá, 55% pro Trump e 45% do Biden. E aí você tem todos os delegados daquele estado. Não é porque o Trump teve 55% dos votos, pelo menos na maioria dos estados, tá? Que 55% dos delegados serão do Trump. Não, pessoal. Pô, o Trump teve a maioria dos votos, nem que seja 51, 52, todos os delegados do estado vão pro Trump ou pro Biden, se o Biden tiver 51, 80, enfim, né? Tiver a maioria dos votos. O estado do Maine, pessoal, é uma das poucas exceções. Ali não, ali eles fazem proporcional de acordo com o número de delegados. Ou seja, pode ser que o Trump, caso não possa concorrer, claro, perca um número importante de delegados. Vale lembrar que eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai ser sim possibilitado de concorrer nas próximas eleições. Outra notícia, pessoal, que pegou também eu diria não surpresa, né? Até o Itamaraty, o Brasil falou isso, pô, zero surpresas em relação a isso.
mas foi a carta que o Milei mandou ao nosso governo federal e às outras lideranças também dos BRICS de que não aceitará fazer parte dessa organização. Vale lembrar, pessoal, que a gente teve na última cúpula dos BRICS um convite a países como Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia, Egito, Argentina, convite para que eles façam parte dos BRICS, se tornando agora os BRICS+. A questão, galera, é que é como uma coisa muito recente, muito nova, a gente não sabe exatamente qual vai ser o grande poder, né, qual vai ser a função dos BRICS. Os BRICS, eles surgiram com uma organização que tinha um viés muito mais militar, né? Aliás, muito mais econômico. Inclusive, como que surgiu? Uma agência de investimento, o Jim O'Neill, né, que ela é líder ali da Goldman Sachs, falou: investidores do mundo, se vocês investirem em Brasil, Rússia, Índia e China, certeza que vocês vão ter sucesso econômico. Esses são os países emergentes, os países do século XXI. Eles gostaram dessa denominação, começaram a marcar reuniões, convidaram a África do Sul, muito por conta da pressão da China, interessada também em parcerias e nos minérios africanos, tá? Não tem o que fazer, é verdade, geopolítica é assim mesmo, tá? E criaram ali o NDB, o Banco de Investimentos, tal, e começaram a fazer como se fosse até mais um grupo geopolítico do que somente econômico. E com essa expansão, qual que é a retórica que o grupo está buscando, pelo menos pelo posicionamento da China e da Rússia? Ser uma espécie de G7 dos emergentes, um representante dos países emergentes, uma espécie de oposição ao grupo dos países desenvolvidos. Só que daí, galera, você tem países como que concordariam com isso, claramente, Rússia, China e tal. Alguns países mais ou menos, né? O Brasil e a Índia, por exemplo, até acho que querem ter uma voz dos países emergentes, mas não necessariamente em oposição ao G7. Quero falar que a Índia é rival do G7 dos Estados Unidos, pô, não faz nem sentido. Tem aliança militar conjunta, parcerias econômicas, né? Não tem nenhum tipo de rivalidade do ponto de vista geopolítico. Quer dizer, nenhum exagero, né? Mas não tem uma grande rivalidade do ponto de vista geopolítico. O que vai ser desses BRICS, a gente vai ter que aguardar o que vai ser as próximas reuniões, porque agora com países como Irã, como Etiópia, tá, galera? Claro que muda um pouco essa questão, né? A Argentina, o Milei, já tinha falado durante a sua campanha que ele não quer fazer negócios ou fazer parcerias geopolíticas com países ditos comunistas, como o Brasil e a Argentina, e que os principais parceiros são Israel e Estados Unidos. Ele voltou um pouco atrás, no sentido, galera, que a China e o Brasil são os maiores parceiros econômicos de um país que precisa de investimentos, parcerias, crescimento econômico. A Argentina já tá mal das pernas, se isolar, pior ainda, né? Então, por exemplo, mandou uma carta até convidando o Lula para participar da posse. Galera, mandou cartas também tentando estabelecer um bom relacionamento com os chineses, é fato. Mas assim, disso a participar dos BRICS, acho que não é muita cara do Milei, né? Inclusive, Milei, a Diana Mundinho, que é uma das suas principais representantes das relações exteriores, já tinha falado também que a Argentina não participaria da organização. Agora o Milei, pessoal, confirmou e falou que, na verdade, o que ele está fazendo agora é que algumas decisões do governo anterior, do Alberto Fernandes, estão sendo revisadas. Segundo a Argentina, o que vem circulando na mídia local é que participar dos BRICS não gera benefícios. Ou seja, você vai se associar com uma série de países de comportamentos duvidosos, como Irã e Arábia Saudita, e se é por meio de benefícios econômicos, galera, convenhamos que você pode fechar relações bilaterais sem pertencer aos BRICS, sem se comportar como um inimigo diplomático dos países desenvolvidos. O Brasil, que nem eu falei, né, recebeu a carta, demonstrou sérias surpresas, e eu diria, pessoal, que é complicada essa situação, né? Por quê? Fazer parte de um grupo de países emergentes, acho que seria interessante. Por quê? Os BRICS, eles não são vinculativos. Não é que os BRICS falaram alguma coisa, os países são obrigados a respeitar. Então, se você participa de um grupo de países emergentes que podem promover comércio exterior, que podem fazer investimentos a partir do NDB, cara, eu acho que é benéfico. A questão do Milei é que eu acho que ele está com um pouco de medo, que eu falei para vocês, que os BRICS, eles deixem de ter esse caráter somente econômico para ter um caráter social e geopolítico de se voltar contra o G7, e por isso a não participação na organização. Você acha, pessoal, que o Milei está certo? Deveria fazer parte dos BRICS? A Argentina ia ser uma das líderes de um grupo, galera, que vai controlar praticamente 50% do PIB mundial. E da maior parte da população mundial também. Mas, ao mesmo tempo, se juntando com países culturalmente, socialmente e economicamente diferentes dos argentinos. O que você acha? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, a Venezuela dando uma informação
que o Maduro está convocando o seu sistema bolivariano, o seu exército bolivariano, para a área de fronteira com a Guiana, né? Por que isso está acontecendo? Cara, questão de Essequibo, a gente já discutiu aqui exaustivamente, tá, no canal, então não vou falar exatamente tudo de novo, mas é fato que a gente sabe que existe um território que compreende 70% do território da Guiana, que tem enormes reservas de petróleo e que é disputado historicamente pela Guiana e também pela Venezuela. A Venezuela alega que em 66 o Acordo de Genebra definiu uma base para futuras negociações que de fato nunca aconteceu, enquanto a Guiana alega que, na verdade, em 1899, cortes internacionais posicionadas em Paris deram grande causa para Guiana. É fato, galera, que o Maduro não aceita isso, principalmente depois que descobriu-se enormes reservas de petróleo e também de ouro, e que essas reservas estão sendo exploradas pelos Estados Unidos, talvez o principal rival geopolítico do Nicolás Maduro no momento, entende? Então pega muito mal pra ele. E claro que é um momento pré-eleitoral em que você reforçar o nacionalismo é uma coisa muito prezada pelo Nicolás Maduro. Ele fala, né? Isso não é uma coisa direita e esquerda, isso é uma coisa venezuelana, não Venezuela, né? É uma coisa nacionalista dos venezuelanos. Até opositores como Juan Guaidó, a Maria Corina Machado, por exemplo, são favoráveis à anexação. Talvez não por vias militares, claro, mas à negociação acerca da região de Essequibo, alegando que pertence à Venezuela. Pois bem, pessoal, depois de muita tensão, o Brasil, em conjunto com outros países, como São Vicente e Granadina, conseguiram mediar uma reunião em que participou o Irfan Ali e o Maduro. O Brasil, naquele momento, considerou como uma importante vitória essa reunião, porque, óbvio que não se estabeleceu uma paz, mas se estabeleceu que não haveria provocações, que não haveria nenhum tipo de posicionamento ou movimentação militar e que uma próxima reunião seria marcada, muito possivelmente utilizando a CELAC ou até mesmo o CARICOM como esse órgão, esse fórum de conversação. E o Brasil, claro, poderia ser até a sede, tá, dessa futura negociação e um possível mediador para a questão de Essequibo. Mas a gente teve algumas coisas acontecendo. Exercícios militares conjuntos da Guiana com os Estados Unidos. Até que isso foi antes da reunião, tá? Mas faz parte do contexto. O Irfan Ali falando, galera, que ele poderia colocar bases militares americanas no território da Guiana. E agora, o Reino Unido, que tem ali uma embarcação militar conhecido como HMS Trent, que é um navio, galera, militar, estava ali posicionado na região do Caribe e se deslocou em direção à Guiana para participar de exercícios militares. O Reino Unido colocou que faz parte da Commonwealth junto com a Guiana e que a Guiana é um principal parceiro geopolítico, até pela, antigamente, né, ser colônia dos ingleses e tal. E por isso vai defender com unhas e dentes aí o território da Guiana. A Venezuela falou, poxa, mas calma aí, a reunião não tinha decidido que não haveria movimentações militares, que não haveria provocações? A Guiana, em conjunto com o Reino Unido, descumpriu. Então, se eles descumpriram, eu vou descumprir também. Maduro, galera, anunciou que vai mandar ali, né, o seu reforço militar para a área de fronteira e, inclusive, enquanto fazia o pronunciamento, apareceu um outro militar garantindo que já existe 5.600, homens posicionados para uma possível intervenção no território da Guiana, para anexação da região de Essequibo. Professor, você acha que isso vai acontecer? Eu duvido muito, tá? Não por conta do exército da Guiana, que é fraquíssimo, que estima-se no máximo 5.000 homens, mas muito por conta de uma possível parceria com os Estados Unidos, do Reino Unido e até mesmo, eu diria que uma certa não apoio do Brasil. Querendo ou não, o Lula já fez ali parcerias com o Maduro, falou da democracia relativa, né? Todo aquele papo que a gente sabe lá que o Lula já falou. E fontes de Itamaraty colocaram que o Lula estava insatisfeito com a radicalização do discurso do Maduro. Não porque, convenhamos, pessoal, ligue muito pra Guiana, né? Pra Guiana. O Irfan Ali, claro, não é um inimigo geopolítico, mas não é por causa disso. Mas é porque isso poderia fazer com que tivesse algum tipo de intervenção militar na América do Sul e um questionamento à posição geopolítica do Brasil. Pô, o Brasil é um líder geopolítico sul-americano. E o Brasil, sendo mediador, deixar algum tipo de conflito acontecer, poderia ser bastante complicado para a oposição do Brasil, até pleiteando, né, uma vaga no Conselho de Segurança Permanente da ONU e a mudança dessa governança global. Tanto que nesse momento o Brasil já deu uma nota oficial declarando o pessoal que é a favor da paz e que pede para que os países respeitem as deliberações e não façam provocações militares. Será que a Venezuela, pessoal, fará algum tipo de intervenção? E para finalizar, a gente teve, galera, um dos piores ataques, na verdade, né, é difícil colocar em escala assim, porque toda morte é morte.
Mas a gente teve um ataque da Rússia com, estima-se, galera, 158 mísseis que acabaram deixando 18 pessoas mortas e 60 feridas. Fora que uma série de posições, como maternidades, escolas, shoppings, residências, cara, uma série de pontos foram atacados. O Zelensky, inclusive, ele anunciou que vai ter uma resposta a esse ataque terror, tananã, né, você sabe o que eu tô falando, feito pelos russos. A Rússia falou que só atingiu posições militares. Mas quando você pega fotos, galera, imagens, fica óbvio que não, né? Você pega imagem de shopping, de maternidade, de escolas. Pô, é óbvio que isso aí foi atacado, tá? Por que a Rússia fez esse ataque justamente nesse momento? Cara, não fez um anúncio oficial, mas muito possivelmente é uma resposta ao ataque que a Ucrânia fez contra uma embarcação russa posicionada no porto da Crimeia. Pelo distanciamento, galera, que você tem em relação às posições ucranianas, ou foi feito com Storm Shadow, ou foi feito com o mísseis Atacms, tá? A partir do sistema HIMARS. Porque o distanciamento ele foi muito longo das posições, tá? Galera, centenas de quilômetros. O que pode mostrar uma certa fragilidade da Rússia e até mesmo incentivar com que outros países apoiem a Ucrânia. Porque nesse momento, por exemplo, a gente teve até o Washington Post colocando que a Ucrânia ficou meio ressentida com a ajuda dos Estados Unidos. A gente está falando do último pacote que foi aprovado, acabou o dinheiro agora, de 250 milhões de dólares. Cara, é muito pouco em nível de ajuda militar. E os Estados Unidos, segundo o Washington Post, é responsável por 1/3 da ajuda que vem para a Ucrânia. E se acabou, e o Trump, que é um dos favoritos, colocando que se a União Europeia não ajudar tanto quanto os Estados Unidos não vai mais ajudar a Ucrânia, é óbvio que isso pesa para o Zelensky, entende? Esse ataque que foi feito, pessoal, motivou países como o Reino Unido, o Rishi Sunak mesmo, né? Falou, não, olha, a gente apoia aqui, ó, estamos demonstrando nosso apoio, vamos continuar ajudando a Ucrânia indefinitivamente, e algum tipo de mobilização que o Zelensky quer para conseguir receber mais recursos. Ele hoje tá em Avdiivka, por exemplo, num cenário de guerra, justamente para estar, olha, eu, Zelensky, tô aqui do lado do povo ucraniano, ajuda a gente, precisa de ajuda, né? É um momento bastante difícil para a Ucrânia. Mas eu diria, pessoal, que se do ponto de vista social é bastante complicado, né? Talvez do ponto de vista diplomático seja complicado e meio. Por quê? Segundo a Polônia, inclusive segundo o Wiesław Kukula, que é um dos responsáveis pela defesa do país, a gente teve um dos mísseis que foram posicionados para a Ucrânia passando pelo território polonês. Porque a Rússia não fez um ataque centralizado em Kiev. Foram em vários pontos, em Kharkiv, em Odessa, em Lviv, que é muito próximo do território polonês. E segundo a Polônia, o míssil que foi disparado pelos russos passou pelo espaço aéreo polonês, depois voltou para a Ucrânia e atingiu o território ucraniano. É uma invasão de espaço aéreo por um artefato militar. Isso é uma violação de fronteira. A Polônia é um país que faz fronteira com os ucranianos e pertence à OTAN. A OTAN, uma organização militar que, segundo o artigo 5º da sua Constituição, se tiver algum tipo de ataque, de violação territorial, pode haver uma convocação e todos os países membros teriam que formar uma coalizão para possivelmente atacar a Rússia. Nesse momento em que eu gravo, o Andrzej Duda, dos responsáveis ali pela Polônia, está numa reunião com oficiais de alta patente ali na Polônia, decidindo quais vão ser os próximos passos. Professor, o que você acha que vai rolar? Eu, de fato, acho que vai rolar uma nota de repúdio. Por quê? Não sabe exatamente, pessoal, se foi um míssil russo. A Rússia ainda não se pronunciou sobre o fato, tá? E mesmo que tenha sido, muito possivelmente não foi proposital, né? Foi um incidente. Galera, da mesma maneira que eu diria que a OTAN tem um certo receio de fazer algum tipo de ataque contra a Rússia, já que a Rússia tem armas nucleares, a Rússia também tem medo de atacar possivelmente a Polônia, ainda mais fazer um míssil passar para depois atacar a Ucrânia, porque tem medo de um revide de um país que também tem armas nucleares. Então, possivelmente, algum tipo de nota de repúdio, algum tipo de censura, algum tipo de bloqueio, maior presença militar na área de fronteira, pode acontecer. Mas agora, uma intervenção militar da OTAN por conta desse incidente militar, não que seja pouca coisa, tá? Acho grave. Mas não acho que a OTAN vai querer comprar essa briga, atacando os russos, ainda mais pela Ucrânia, do que qualquer outra coisa, tá? E você, galera, acha que isso pode ser motivo de uma guerra? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.